Então, pessoal, agora vocês já viram como se desmonta toda a parte plástica, toda a carenagem do aparelho, até ficar ele sem nada na estrutura dele. Eu vou mostrar para vocês agora como que você vai desmontar para ter acesso aonde? A placa eletrônica dele, né? A placa mãe dele. Geralmente a placa ela vem envolta de uma estrutura de plástico ou de metal, depende muito do fabricante, né? Tem essa caixa que ela tem encaixes laterais, tem modelos que tem um parafuso que você solta o parafuso lá embaixo para poder soltar ela. Então você vai analisar conforme for o modelo do aparelho. Esse aqui ele é com encaixezinho. Isso, tirou o encaixe. Sempre garantido que o aparelho esteja desenergizado, não esteja disjuntor desligado, né? Que ele não esteja alimentado de energia. Então você vai tirar toda a placa eletrônica dele aqui. Então aqui, ó, toda a eletrônica fica nessa caixa, nessa estrutura dele aqui, ó. Tá vendo? Ó? E a placa, ela tem todos os conectores, ó. Aqui já saiu de um sensor, vou tirar aqui do outro sensor já, ó. Temos aqui os dois sensores de temperatura. Sensor de temperatura ambiente, como eu falei para vocês, a cabeça dele é de formato diferente, esse aqui é o sensor ambiente, o encaixe dele geralmente é diferente do sensor de temperatura que mede a temperatura da tubulação, do outro sensor, né? Aqui nós temos o sensor de temperatura da tubulação, ele vem com um ferrinho para ele poder ficar preso ali, para poder prender ele. Né? Bota esse ferrinho aqui no tubo, geralmente esse é meio que universal, vem com esses ferrinhos. E o encaixe dele, desse caso aqui, ele é de cor diferente e é um pouquinho diferente do outro encaixe. Geralmente um é diferente do outro. Tem modelos que os dois são juntos, tem modelos de ar-condicionado que esses dois terminais de sensores já são colados, os dois sensores saem juntos. Depende muito de fabricante para fabricante, né? Mas geralmente são os dois sensores aqui, ó. Vocês conseguem ver os dois sensores, né? É bem distinto um do outro. E o encaixe, são os encaixes da placa eletrônica, geralmente são aqueles encaixes que a gente fala encaixe para burro, né? Desculpa o linguajar, mas não tem como encaixar no outro lugar, cada lugar tem seu local, né? Eu aconselho que você tá inseguro, vou desmontar a placa, meu Deus, onde é que vou tirar essa montura de fio? Você bate uma foto. Eu até hoje, quando eu encontro com um sistema que eu não conheço, eu bato uma foto do sistema elétrico, desmonto tudo, depois eu vou remontando. Se tiver alguma dúvida, eu volto na foto ali e consigo sanar. Então fica muito mais fácil você, antes de botar a mão, de começar a desmontar, você chegar e bater uma foto aqui de todo o sistema, né? Então temos aqui, ó, as conexões aqui dos motores, ó. Deixa eu soltar aqui só um pouquinho. Esse aqui, ó, e esse aqui, ó, são dos motores ventiladores evaporadores. Eu vou arrancar depois aqui para vocês poderem verem melhor, né? Dos motores temos aqui o conector do motor da alerta difusora, direcionadora de ar. É um micromotorzinho. Aqui nós temos o contato dele aqui, né? Ele é bem distinto aqui, fácil de achar. Tem fabricantes, tem modelos que são dois motores, é um em cada lado e corre um fio aqui no meio ligando na placa. Esse fabricante ele tem apenas um fio aqui ligando no motor aqui. E nós vamos ter o que mais aqui? A alimentação. Nós temos aqui a alimentação dele que vem do cabo aqui, ó, alimentação fase, neutro, tá ligado junto aqui ao neutro. Os relés do compressor e o comando aqui, como essa máquina ela é quente e fria. Então ela manda lá o sinal para ligar a válvula reversora e o motor ventilador condensador. Então ela sai mais esses dois fios aqui com a máquina quente e fria. Ela tem esses dois relés aqui a mais na placa aqui. Essa diferença de quente e fria para uma máquina só fria no caso, né? Então a placa ela é simples, interligada sempre com a placa receptora, como a gente já desconectou, aqui vai a placa receptora, né? Eu vou desmontar tudo aqui para vocês verem melhor aqui. Deixa eu tirar aqui. Esses daqui que eu estou tirando são os fios do relé do compressor, a alimentação do compressor, que vem o fase, que alimenta toda a placa, e aqui é que manda o sinal para o compressor. Um relé, esse relé de até 20 amperes, eu vou mostrar depois, vou dar um foco para vocês. Esse relé de 20 amperes para esse aparelho, para essa capacidade de aparelho, né? Esse relézinho da placa. E vamos soltar aqui esses bornes aqui, os fios aqui. Preto é o 5, 4 é o branco, 2 é o 2 aqui. Pronto, soltamos a nossa placa
mãe. Então temos aqui a alimentação dela, que é o neutro, como vocês podem ver, tem um neutro. Temos aqui o relé, que um é a alimentação e o outro é o que vai para o sinal para o compressor. Deixa eu ver para vocês verem melhor aqui o relé. Vocês conseguem ver, dá para ver ali, ó, 20 amperes é a potência desse relé, como se fosse uma contactora, o relé que faz atracar o compressor, no caso, né? Então temos toda a parte aqui de capacitores da placa, de microcontroladores que tocam ela, né? Aqui nós temos as trilhas dela, essa trilha o que é? Ela é de cobre, é uma placa toda de cobre, que eles pintam essa trilha, dão um banho de ácido e onde tem a tinta não derrete. Então parece as trilhas de cobre e consome onde não tem tinta, né? Então essa aqui é a placa. Acontece muito na manutenção de amaresia, intempéries, corroer essas trilhas. Às vezes a máquina começa a estar com problema, você vem, dá uma raspadinha nessa trilha aqui, nessa trilha onde tiver, e dá um banhozinho de estanho, você consegue recuperar, né? O que vocês vão fazer de reparo nessa placa, que é o conselho que eu ensino vocês a fazer o reparo? Seria o capacitor do motor ventilador, esse capacitor aqui, vocês podem ver, esse aqui é o capacitor do motor ventilador e evaporador. Então é um capacitor comum como um outro capacitor qualquer para ligação de motores. Então esse capacitor ele varia quando ele apresenta problema no motor ventilador, caso não está partindo, dificuldade de acionar ele, provavelmente é o capacitor. Então você tem que medir a capacitância desse capacitor. Você vai medir através dos bornes deles, vai identificar os bornes deles atrás, né? Geralmente essas placas vêm um banho de verniz, então você dá uma raspadinha e mede com um capacímetro a capacitância desse capacitor. Esse capacitor é um capacitor de, vamos ver aqui, 1.2 microfarad. Esse capacitor de 1.2 microfarad. Davidson, se avariou esse capacitor e eu fui medir, estava com o aparelho do cliente estava com problema, fui verificar, o capacitor está dando 0 microfarad, está ruim, tem que trocar o capacitor. Mas na minha cidade não tem desse modelo de capacitor, tem só do outro capacitor que sai os dois fiozinhos. Não tem problema, é a mesma coisa. Esses capacitores não são capacitores polarizados, como esses capacitores pretinhos aqui, ó, que são capacitores eletrônicos, que eles são polarizados. Tem o polo negativo e o polo positivo. Se você ligar ao contrário, ele explode. Esse aqui não explode, esse não tem problema. Então você vai pegar, soltar esse capacitor na placa, derreter o estanho, soltar o capacitor da placa, nos dois pontos dele, e colocar o fiozinho do outro capacitor que você quer colocar, colocou, estanhou os dois fios e ligou no capacitor, pronto, você fez o reparo. Então esse é um reparo que você faz, a troca desse capacitor nas placas. Isso é um reparo que você consegue fazer dentro da placa eletrônica, dentro do curso que a gente está passando para você. Outro reparo, outro problema muito frequente que a gente encontra é o relé, esse relé do compressor que fica na placa. É fácil identificar ele, que ele tem as duas terminalzinhos aqui para cima. O que acontece com esse relé? Ele tranca. Ele simplesmente ele cola, porque como já vimos na aula de relé, o relé, quando dá o acionamento, são duas palhetas, ela atraca e passa a corrente, liga o motor. Só que se der uma corrente alta, uma alta tensão, algum curto, algum problema na tensão, pode dar uma corrente alta e acaba colando esse relé, porque entre os dois contatos deles tem um pouquinho de estanho para melhorar o contato elétrico e tudo mais, e ele acaba colando. E o que acontece? Esse relé cola, o cliente liga e diz: ó, eu amanheci, meu ar-condicionado está congelando, a máquina lá fora fica ligada direto, não desliga, eu desligo no controle, mas ele não desliga, é o relé colado. Esse é um problema muito comum que a gente encontra. Tem duas soluções. Uma, você pode só simplesmente chegar e dar uma batidinha nele, ele descola, e você vai passar para o cliente: ó, descolei o relé, ele vai funcionar mais um pouco, mas pode ser que daqui a pouco ele dá problema novamente. Às vezes você descola, funciona mais 1 ano, 2 anos, não dá problema. Às vezes, em 2 meses, 1 mês, ele já cola novamente. Porque às vezes esse relé cola devido a um pico de tensão da rede. Um exemplo, na concessionária trocou um gerador, ou alguma empresa deu algum problema de tensão, até um raio em algum lugar, deu uma alteração nessa tensão, deu uma corrente mais alta, esse relé já pode estar um pouco já gasto, ele acaba colando. Aí você dá uma batidinha, você descola ele e a máquina volta a funcionar normalmente. Ou outra solução seria substituição do relé. Não tem o que fazer. Aonde que compra esse relé? Infelizmente, em lojas de eletrônicas você não vai conseguir achar em qualquer lugar, né? Você consegue fazer o quê?
tem um aparelho velho que um cliente sucateou, você vai lá e pega a placa eletrônica, você consegue retirar o relé daquele aparelho e colocar aqui. Caso não, você vai ter que achar pela internet, Mercado Livre ou outros sites que vendem peças, componentes eletrônicos e você comprar esse relé. O valor varia muito da loja que você vai comprar, pode pagar de R$5 a R$30 um relé desse, mas geralmente é baixo, 5, 8, 10 reais o valor de um relézinho desse. E é um reparo que você faz na placa, que você vai poder fazer na placa eletrônica também, que seria a troca desse relé. Esses dois reparos que a gente faz diretamente na placa são os reparos mais comuns, são os reparos mais fáceis, você não precisa ter um conhecimento mais aprofundado em eletrônica para poder realizar. Então esses são os reparos na placa que a gente passa. São reparos que você encontra de cada 10 clientes que você atende, pode certeza 3 ou 4 é um problema ou no capacitor do motor ventilador, ou no relé de partida, ou até mesmo no fuzil, né? Tem um fuzil da placa, também tem um pico de tensão e ocorre o rompimento desse fuzil. Outro problema que a gente pega muito na placa, o que seria? Os sensores. Você mede os sensores, eu vou passar para vocês como que você faz para medir esses sensores. Você faz a medição desses sensores e você consegue constatar se o sensor está variado ou não, pois esse sensor ele tem uma certa calibração, né? E esses sensores têm que estar medindo sempre a mesma temperatura. Caso ele dá uma variação diferente, a placa já entende que a máquina está com problema, ou falta de gás, ou alguma coisa, e a máquina dispara vários alarmes, e esse é um alarme que dispara na máquina, que vai, conforme o fabricante, algum tipo de código de erro. Como você já viu como que o ar-condicionado pensa, como que ele funciona, você consegue identificar qual é a fase do check-out que ele está fazendo, que vai identificar que é o problema no sensor. Então a placa eletrônica não tem muito segredo, não tem muita coisa que dá manutenção. Outra coisa que dá muito manutenção são os contatos. Esses contatos aqui que você conecta ali as placas, a placa receptora com a placa mãe, né? Tá vendo esses dois contatos aqui da placa receptora? Que ele cria oxidação, então você passa ali um limpa-contato, um desengripante e você consegue eliminar esse problema de contato. Aqui também temos a placa receptora, que tem um outro contato aqui, que ele também ele oxida, então esses contatos aqui às vezes dão uma oxidação. Então fora isso, não tem muito o que fazer. Vamos supor, tá com problema na placa. O que é um problema na placa? Ah, não está partindo do motor? Não está ligando? Não está chegando, você vai identificar que tem um componente aqui avariado, ou um capacitor desse estourado, ou uma trilha dessa estourada, que você tenta remendar a trilha, mas ele não funcionou, não voltou a funcionar. Então você vai condenar a placa e você vai fazer o que? Nós passamos a opção para o cliente instalar uma placa universal ou um controlador analógico. Um outro módulo mais adiante você vai ver como que se instala uma placa universal num aparelho desse sem perder nenhuma função. Até os difusores aqui, velocidade, sem perder nenhuma função. Mas tudo isso é questão de valores da placa que você vai comprar. Eu vou pegar uma placa dentro de um padrão e vou mostrar para vocês como que se instala uma placa universal no aparelho de ar-condicionado. Vamos continuar aqui então? Vamos embora! Nós temos o que? A caixa aqui de elétrica, toda a placa, toda a parte elétrica do ar. Vocês podem ver uma caixa separada aqui. Vamos soltar ela. Ok, tiramos ela aqui, ó. Soltamos a nossa caixa, ó. Aqui tem toda a parte da elétrica. Eu vou soltar esse fio aqui também. Vou botar o fio terra aqui. Deixa eu soltar na máquina que fica melhor. Então aqui nós temos toda a nossa elétrica, ela fica dentro dessa caixa acoplada. Tem fabricantes que são caixas de metais, geralmente são caixas plásticas mesmo. Esse modelo de placa, de aparelho, ele não tem o transformador, ele tem uma fonte chaveada que é interna dentro dele. Podemos até identificar aqui na própria placa, essa parte é a fonte chaveada dele, né? Pelo circuito, como se formado eletrônico, eu consigo identificar o circuito dele. E não tem transformador, mas a maioria dos aparelhos eles não tem essa fonte chaveada, eles vêm um transformador dentro dessa caixa, que fica um transformador lá dentro do fundo dela, que converte 220 por 12 volts, 9 volts que a placa utiliza para fazer a operação dela.
ok? Então aqui temos os contatos, os bornes aqui e a caixa de proteção. Então você pode ver que a placa ela fica protegida de água, se bater alguma água, alguma coisa assim, diretamente ela fica protegida e isolada aqui dentro, aqui, ok? O que nós temos agora? Temos o nosso motor ventilador. Olha o nosso motor ventilador e o nosso motorzinho do servo motor aqui e o nosso motor ventilador do nosso siroco de ventilação. O motor ele vai sair como? Ele sai aqui, ó, ele sai os 3 fios de alimentação dele, né? E sai os fios que controlam a velocidade dele. Isso mesmo, a velocidade desse motor aqui, ela é controlada por uma eletrônica dentro da placa ali, de capacitores, de resistores e capacitores, que ele acaba controlando a velocidade, alta, média e baixa. Quando você for instalar um controlador analógico ou se for instalar uma placa universal, porém uma placa que não tem a variação de velocidade, se for uma placa para aparelhos maiores, você vai utilizar apenas essa ligação, que essa ligação, como já vimos na sala de motor, ela o que? Um fio fica sozinho na alimentação fase, o outro sozinho no capacitor e o outro entra junto com o neutro para fazer a ligação. É um motor comum, como um outro qualquer, como já vimos na aula de capacitores. Se você ainda não assistiu, pode ir lá na frente assistir essa aula, que você vai entender como é que funciona o motores em geral, motores elétricos de ventilação, compressores, a parte elétrica de funcionamento deles, né? Então esses aqui são os 3 fios da bobina do motor aqui. Eu vou tentar arrancar ele aqui fora agora para mostrar para vocês um pouco melhor. Tem vários encaixes aqui, cada fabricante... Ah, Davidson, é sempre dessa forma de desmontar? A parte principal sim, mas conforme tem fabricantes que varia essa ordem. Tem fabricante que você tira só um parafuso aqui e a própria caixa é o suporte de cima do motor, então já facilita muito mais. Tem fabricantes que você solta a frente, a bandeja já pula fora sozinha já. É uma coisa menos para você desmontar. Esse fabricante ele fez a bandeja acoplada da estrutura, então ele é um pouco mais difícil de desmontar esse aparelho. Nós vamos ter que arrancar até o trocador de calor aqui, até o evaporador para poder arrancar esse motor fora para eu mostrar para vocês. Tirar os parafusos dos dois lados, sempre tem lado, parafuso no outro lado. Ó, e aqui a gente já consegue arrancar o nosso trocador de calor, nosso evaporador. Vou desencaixar aqui um pouquinho. Essa máquina ela tem um encaixe, vou virar para mostrar para vocês. Ela tem um encaixe aqui, tá vendo que esse encaixe ele trava a tubulação dela aqui, ó. Tiramos o encaixe. Agora a gente consegue arrancar, tirar o nosso evaporador. Ok, tiramos aqui o evaporador. Aqui está o nosso evaporador, nosso trocador de calor evaporativo. Como vocês podem ver, ele é todo de quê? Alumínio com cobre. Nosso, como o pessoal chama, um radiador, ele é um trocador de calor, na verdade, né? Ó, aqui tem a distribuição de gás dele, que é o gás vem no caninho fino, faz a expansão e a distribuição aqui. O gás ele entra aqui, começa a fazer a evaporação do gás e retorna em estado vapor para o compressor. Então esse é o nosso evaporador, trocador de calor. Davidson, para que serve essa pasta que tem aqui? Isso aqui é de extrema importância. Tem aparelhos que só tem um em cima, tem aparelhos que tem mais aqui embaixo. Tem aparelhos que só vem uma borrachinha. Isso aqui é para canalizar a água que escorre dele para cair para o outro lado. Ele fica aqui em cima, então essa parte vai ajudar a canalizar a água para correr para trás. Que aqui atrás ele tem uma outra bandeja, que a água cai nessa bandeja aqui, já vou mostrar para vocês ali. Então essas borrachinhas elas servem para canalizar a água. Se você for fazer a manutenção e sem querer você tirou a borrachinha que vai aqui, uma fita ou outra que tiver aqui, a água vai começar a cair aqui dentro e vai começar a pingar no seu siroco e vai começar a jogar água na frente, aqui vai começar a pingar no meio do aparelho. Então é de extrema importância essa borrachinha, nunca arranque fora essa borrachinha. Esse aqui é o nosso evaporador, ok? Nosso trocador de calor. Aqui nesse aparelho temos toda a bandeja dele aqui, ó. Aqui, ó, a estrutura desse modelo de aparelho, a bandeja ela é acoplada à estrutura. Olha só que legal. Então,
Toda a água que cai do evaporador, ela vai correr aqui nessa bandeja, que vai cair aqui dentro da bandeja, que vai sair pelo dreno. Aqui nós temos o dreno, aqui atrás, tá vendo aqui a saída do dreno. Aqui nós temos uma outra canaleta, tá vendo essa canaleta aqui atrás? Aqui é o escoamento da água. A água ela vai escorrer por aqui, vai vir por aqui, ó. Ela caiu aqui, ela vai vir e vai cair ali dentro do dreno, vai sair pelo dreno. Então nós temos todo o escoamento da bandeja. Aqui nós temos a bandeja de água condensada, como a gente chama, bandeja de água condensada, que ela vem e sai por gravidade ali. Eu vou apoiar para terminar de desmontar para vocês verem aqui o motor aqui. Essa capa que vai aqui em cima do motor, isso aqui não está aqui por acaso. Isso aqui é caso se pingar água, porque lembrando que a tubulação do evaporador fica aqui em cima. Então ali condensa um pouco d'água. Então caso a água pingue aqui em cima do motor, ela vai escorrer e vai para onde? Na bandeja também. Então essa capa é de extrema importância para proteger o motor e para se cair água não vir fechar algum curto ou ficar jogando no ambiente também. Então, o nosso motor ventilador, olha como é que é feito o conjunto que a gente chama de siroco de ventilação, turbina de ventilação também. É literalmente um siroco que ele tem uma bucha aqui na outra ponta. Eu vou arrancar para vocês verem aqui melhor. Opa, deixa eu desparafusar a buchinha lá que eu quero que a bucha saia para vocês verem. Deixa eu tirar aqui. A bucha está presa ali, eu vou soltar a bucha para mostrar para vocês como é que funciona já. Ok, aqui temos a bucha. A bucha, essa capa estava prendendo a bucha, né? Que ela eu estava prendendo a bucha dessa forma, só encaixada, tem duas travas ali. E isso é desse modelo, tem vários modelos de aparelho, é uma forma diferente de prender a bucha. Geralmente ela sai fácil. Então dentro dela, esse modelo ele tem essa outra pecinha de plástico que fica dentro desse, ó, a peça de plástico. Que fica dentro desse capsulamento aqui de borracha. Vamos encaixar ele aqui. Opa, encaixou, ok. E que vai ficar onde? No eixo do motor. Ó, temos ela se encaixa dentro do eixo aqui e vai e faz o motor girar. Ó. Ela fica apoiada num lado. E no outro lado temos o eixo do motor, que também está apoiado aqui, ó, por um outro mancal aqui. Tá vendo? Tem uma outra bucha. Então essas buchas de borracha é de extrema importância você ter cuidado para não quebrar elas, para não danificar e não montar sem. Principalmente que a máquina vibra muito, fica horrível, estraga todo o aparelho. E também, deixa eu tirar aqui para explicar para vocês. Tá vendo esses metais aqui no siroco? Esses metais, essa parte aqui chama-se o siroco de ventilação. Lembrando, esses metais são o balanceamento do siroco. Isso aqui, no setor de engenharia, quando é montado, o aparelho, quando é feita a montagem dele, eles colocam num torno de alta velocidade e fazem o balanceamento. Não é feito o balanceamento de geometria do seu carro? Também tem no siroco de ventilação. Isso aqui são os contrapesos dele, para ele não ficar vibrando. Então, muito cuidado quando você for desmontar isso aqui, para não quebrar essas aletas. Se você quebrar uma aleta ou outra aqui, o aparelho já vai começar a vibrar, vai contrabalancear, pois ele gira numa rotação muito alta. E ele é preso pela bucha, pelo um eixo no motor aqui, ó. E nesse eixo ele tem esse aqui não tem acesso, o acesso é por aqui por fora. É que tem motores que esse parafuso, eles ficam lá dentro. Aí tem uma aleta dessa que fica faltando, uma aletinha dessa para você colocar a chave de fenda para soltar. Esse é aqui por fora. Vamos soltar ele aqui. Soltou. Ele é um eixo, tá vendo? Ele tem um diferencial, uma linha reta, um oval reto aqui que serve para poder fechar na mosca que a gente chama, né? Tem um parafusinho que trava ele ali. Então o motor aqui ele é simples, ele é um motor todo blindado, tá vendo? E o que? Aqui você tem acesso ao esquema elétrico do motor. Aqui você tem a ligação do motor aqui com o capacitor, qual fio que vai para o capacitor, qual fio que vai direto, né? Nós temos também aqui, como você pode ver, tá vendo essa pecinha aqui?
essa pecinha? Essa pecinha é o relé metálico, é o bimetálico do motor ventilador. No compressor, nós temos o bimetálico, que serve para quê? Caso dá um aquecimento no compressor, são dois metais de coeficientes diferentes que ele abre para salvar o compressor. Dá um aquecimento, ele salva, uma corrente alta, ele abre para salvar o motor. No motor ventilador também tem esse bimetálico. Ele fica aqui, ele é acoplado aqui, ó. Então a gente já sabe pelo esquema aqui, ó, que esse fio roxo é o fio de alimentação desse motor, onde vai o fase, e um desse fica sozinho no capacitor e o outro entra junto com o neutro, né? Tem que ver o esquema dele aqui, ele marca certinho no esquema. Esse motor, você consegue salvar ele de que forma? Você girou o siroco, ele está pesado, então você vai lubrificar, que ele é com bucha, né, com rolamento. Você pode colocar desengripante, jogar bastante desengripante aqui dentro dele, e aqui fora ele fica leve, ele parte novamente sem problema nenhum. Então esse é um problema que pode aparecer. As buchas ficam pesadas, o aparelho velho desgasta, né, e fica pesado, ele fica mais trancado. Você faz a lubrificação, ele parte. Outro problema no motor, esse bimetálico ele abre. O motor não liga, você vai medir, tá queimado o motor. Às vezes não, você arranca ele fora e você corta os dois fiozinhos do bimetálico e faz a medição. Pô, o bimetálico está aberto, está avariado, então você só troca esse bimetálico. Também só em loja de eletrônica você vai conseguir achar esse bimetálico, né? Tem refrigeristas que pegam e jampeiam, eliminam o bimetálico, o motor vai funcionar por um certo tempo, mas de uma corrente alta vai queimar o motor de vez. Outra solução seria trocar o motor, né? Então ele é blindado, você pode jogar água à vontade aqui e não vai pegar água nele aqui, né? Então apesar também que ele fica bem baixo, próximo à placa eletrônica, e você não pulveriza água na placa, né? Vai pulverizar só onde? No siroco de ventilação e na bandeja e no evaporador. O que sobra aqui para esse aparelho? Nós temos então aqui a nossa câmara de ventilação. Pode ver, ela é até oval, a câmara de ventilação, né? Onde vai ter uma concentração de sujeira e de fungo, vai parar aqui, e a nossa bandeja de água condensada, a bandeja por parte de trás, que escorre a água, pela parte da frente, e pelo fundo do aparelho também tem a outra bandeja. Beleza, pessoal? É assim que se desmonta o ar-condicionado. Agora eu quero ver vocês desmontarem um e depois montar novamente e fazer ele funcionar. Ok? Vamos prosseguir com a nossa aula. Agora nós vamos desmontar a nossa unidade condensadora. Vamos lá?